Pessoal, nessa videoaula a gente vai dar continuidade à resolução dos exemplos que a gente começou a fazer na aula síncrona, né? Só que esses exemplos vão ser um pouquinho diferentes do que a gente vinha fazendo, né? Porque na maioria desses exemplos a gente vai obter algumas indeterminações no cálculo de limite. Na aula passada, na última videoaula, né, eu mostrei para vocês como eliminar e resolver indeterminações do tipo zero sobre zero, não é isso? Em que a gente conseguia fatorar, né, alguns termos para poder simplificar. Agora a gente vai ter outros tipos de indeterminação, como por exemplo o infinito sobre infinito, é um tipo de indeterminação, ou infinito menos infinito, né, também é outro tipo de indeterminação no cálculo de limites. A gente viu também no exemplo do limite lá do número e, né, 1 elevado a infinito é outro tipo de indeterminação. Então aqui são alguns tipos de indeterminação, né, que a gente não consegue obter o limite simplesmente substituindo. E aí a gente precisa de alguns métodos, né, algum método algébrico para conseguir eliminar essa indeterminação e resolver o limite. Por exemplo, essa função aqui, ó, 3x mais 5 sobre 6x menos 8. Eu quero saber qual é o comportamento final dela. Ou seja, o que acontece com essa função quando x cresce, quando x vai para mais infinito? Vamos conjecturar isso pelo gráfico primeiro? Eu vou abrir o GeoGebra aqui e a gente vai fazer no gráfico. Ó, então aqui eu tracei o gráfico dessa função, né? 3x mais 5 sobre 6x menos 8. E aparentemente, observando aqui essa representação gráfica, quando x cresce, ou seja, quando x tende a mais infinito, a função parece tender a alguma coisa. Na verdade, sim, de fato, essa coisa, né, é o meio. Eu sei isso porque eu já sei o valor do limite, tá? Mas observem aqui, ó, que essa reta y igual a meio é uma assíntota horizontal dessa função, né? Então, à medida que x cresce, a função tende a meio. Só que como que a gente consegue determinar isso, né, por meio dessa expressão do cálculo do limite, sem esboçar o gráfico? Na verdade, se a gente substituir infinito aqui, lógico, né, com parcimônia, infinito não é um número, mas se a gente substituir infinito para tentar entender o comportamento dessa função, o que vai acontecer? Aqui em cima vai ficar 3 vezes infinito mais 5, é infinito. E no denominador vai ficar 6 vezes infinito menos 8, é infinito. Ó, dá um tipo de indeterminação, né? Infinito sobre infinito, eu não sei o que vai. Nesse caso, vai para meio, tá? Mas pode ser para qualquer coisa. Como que a gente vai determinar, então, esse limite? Uma dica aqui, né, uma forma de eliminar essa indeterminação e resolver esse limite é fazer o seguinte. Eu vou dividir numerador e denominador dessa fração pelo mesmo termo. No caso, por x. Por que por x? Porque é o termo em x de maior grau que tem, né, no numerador e no denominador. Se aqui, por exemplo, fosse x quadrado, seria melhor eu dividir por x quadrado, em cima e embaixo. E vamos entender por quê, né? Por que vai ser vantajoso eu fazer essa divisão por x? Esse limite vai ficar, então, equivalente... Ó, se eu divido numerador e denominador pelo mesmo termo, né? Diferente de zero, lógico, eu não altero a minha fração, né? Se eu dividir aqui 3x por x, vai ficar 3. E 5 por x vai ficar 5 sobre x. Tem que dividir a expressão inteira, né? E no denominador, 6x por x vai ficar 6. E menos 8 dividido por x vai ficar menos 8 sobre x. E aí eu quero esse limite à medida que o x tende a mais infinito. Vamos observar que agora eu não vou mais ter a indeterminação. Por quê? O que é isso daqui e isso daqui? O limite dessas duas expressões quando o x cresce, né? Quando o x cresce sem cota, quando o x tende a mais infinito. Vocês devem se lembrar que uma constante dividido por uma coisa tendendo a mais ou menos infinito, né? Qualquer constante dividido por uma coisa tendendo a mais ou menos infinito, tende a zero. Não é isso? A ideia é a seguinte, que eu tenho um número constante qualquer e vou dividir por um número infinitamente grande, essa divisão vai dar um número infinitamente pequeno, né? Então, perto do zero. Então, isso daqui tende a zero e isso também. Se ambos tendem a zero, aqui eu vou somar 0 com 3 e vou tirar 0 de 6, né? Não faz nem diferença por qual lado que eu tendo a zero, por qual sinal, porque eu vou somar e vou subtrair de 6. Então, vai sobrar o que nesse meu limite? Vai sobrar 3 sextos, ou seja, simplificando por 3, né? 1/2, que é o valor que a gente achou lá. Então, o limite dessa função, quando o x cresce sem cota, é meio. E aí a reta y igual a meio, né? É uma reta assíntota horizontal dessa função. Pelo gráfico, a gente pode ver também, gente, que quando x tende a menos infinito, se eu tivesse feito o limite com x tendendo a menos infinito, né? Decrescendo sem cota,
ia dar a mesma coisa, não era? Pelo gráfico a gente não consegue observar aqui, ó, que ela também vai para meio quando o x decresce. De fato, se eu colocar menos infinito nessa parte aqui, nessa expressão, ó, isso também vai para zero, né? E aí vai dar a mesma coisa, tá? Mesma expressão. Vamos ver mais um exemplo. Aqui vou usar mais ou menos, vou usar a mesma técnica, né? Mesma ideia nesses dois exemplos. Aqui observa que nessa primeira função, o x de maior grau é o x ao cubo. Se eu substituísse menos infinito aqui, vamos ver o que aconteceria, né? Menos infinito ao quadrado ia dar um número infinito. Lembra que no polinômio o que determina o limite, o comportamento final da função é o termo dominante, né? No caso, 4x quadrado, e no denominador 2x ao cubo. Se eu faço x tender a menos infinito aqui, esse de cima vai para mais infinito, porque eu estou elevando ao quadrado, vai ficar positivo. E o denominador vai para menos infinito, né? Que eu estou elevando ao cubo, multiplicando por 2, e aí ele mantém o sinal de negativo. Só que isso também é uma determinação, né? Infinito dividido por menos infinito. Não sei para onde que vai isso daqui, tá? E aí, como que a gente vai fazer para eliminar essa determinação? Eu vou dividir o numerador e denominador dessa expressão por x ao cubo. Opa, que é? X ao cubo que eu quero dividir, tá? E aí, o que vai ficar, então? O limite vai ficar limite 4x quadrado dividido por x ao cubo. Ó, 4x quadrado por x ao cubo. Eu vou poder cancelar 2x daqui com 2 daqui. Então, aqui vai sobrar 1, né? Então, sobra o quê? Sobra 4 sobre x. Mesma coisa, x por x ao cubo, vou cancelar 1 no numerador e 1 no denominador. Então, vai sobrar 1 sobre x quadrado, beleza? Denominador, 2x ao cubo por x ao cubo, sobra 2, né? E menos 5 dividido por x ao cubo, menos 5 sobre x ao cubo. E aí, eu quero esse limite quando x tende a menos infinito. E aí, vamos observar o seguinte. Para onde vai todas essas frações aqui, ó? Quando x decresce sem cota, né? Quando x tende a menos infinito. Isso vai para zero, isso vai para zero, isso vai para zero. E aí, como eu vou somar aqui, né, e dividir por 2, vai ficar 0 por 2. Também não importa se tende a zero por valores positivos ou negativos, né? Porque assim, de qualquer forma, se eu tiver um número bem pertinho de zero aqui, positivo, dividido por 2, vai tender a zero. Negativo, dividido por 2, vai tender a zero. Então, esse limite é zero, tá? Vamos olhar o gráfico dessa função também? Ó, aqui está a representação gráfica dessa função, né? 4x quadrado menos x sobre 2x ao cubo menos 5. O que a gente pode perceber aqui? Eu calculei o limite quando x tende a menos infinito, quando x decresce em cota. E eu achei que a função tende a zero. Então, de fato, né? Quanto menor o valor do x, mais próximo do eixo do x está o valor da função, ou seja, mais próximo de zero, tá bem? Se eu tivesse feito com x tendendo a mais infinito, também é dar zero, né? Ó, também é dar zero. E então a gente tem no eixo do x, ou na reta y igual a zero, né? Uma assíntota horizontal dessa função. Observem que se eu tivesse colocado mais infinito, aqui também ia continuar dando zero, aqui também, ia dar exatamente a mesma expressão, tá? Nesse caso da B, aí já vai fazer um pouquinho de diferença, se é menos infinito ou mais infinito, vamos entender por quê, né? Eu quero calcular o limite dessa função quando x cresce sem cota. Se eu colocar infinito aqui, né, vai ficar mais infinito, 3 vezes infinito vai dar menos infinito, né? E aí dá infinito sobre menos infinito, que também é uma indeterminação. Como que eu vou eliminar essa indeterminação? Aqui eu posso dividir numerador e denominador por x ao cubo também, tá? Se eu dividir por x ao cubo, o que vai acontecer? O meu limite vai ficar assim, ó, limite 5x ao cubo por x ao cubo, né? Vai ficar 5, tá? Menos 2x quadrado por x ao cubo, eu vou cancelar 2 no numerador e 1 do denominador. E 2 do denominador, né? Vai sobrar 1. Vai sobrar 2 sobre x. E mais 1 sobre x ao cubo, tá certo? E no denominador vai sobrar 1 sobre x ao cubo. E 3x sobre x ao cubo, vou cancelar um x, né? Vai sobrar 3 sobre x quadrado. E aí eu quero isso à medida que o x tende a mais infinito. Esqueci de sinalzinho aqui. Mais infinito. E aí então vamos analisar se eu conseguir eliminar a indeterminação e o que acontece com essa expressão, né? Isso daqui vai para zero, isso daqui vai para zero, e aqui também não importa o sinal no numerador, porque eu vou somar com esse 5 aqui, vai sobrar 5, né, no numerador, então, ó, eu já sei que no numerador vai sobrar 5. Só que no denominador isso vai para zero, isso também, então no denominador vai sobrar zero.
E aí, vocês devem se lembrar que a divisão de uma constante por um número tendendo a zero, isso tende a infinito, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do sinal, tanto da constante quanto desse número do denominador, né, que está próximo de zero. Por exemplo, se a constante for positiva e esse número tender a zero pela esquerda, por valores negativos, né, a divisão vai dar positivo por negativo, vai dar negativo, vai dar menos infinito. Então, nesse caso, eu preciso saber para onde que, se eu faço o x crescer, se eu faço o x tender a mais infinito, esse número tende a zero por quais valores? Positivo ou negativo, né? Para isso, gente, como aqui eu tenho uma diferença, né, de duas frações, observe que eu vou ter que comparar, ver qual fração é maior do que a outra. Vocês conseguem perceber que a fração maior é essa segunda? Porque a fração é maior quando o denominador é menor, né? E aqui o x quadrado é menor que o x ao cubo, porque eu estou fazendo o x crescer. O x é um número positivo, tendendo a mais infinito. Então, de fato, por exemplo, qual fração que é maior? 1/5 ou 1/20, né? 1/5 é maior. Se eu dividir o inteiro em 5 partes e tomar uma, é maior do que dividir em 20 e tomar uma. Então, para comparar as frações, né? O denominador, se elas tiverem o mesmo numerador, o denominador maior aqui, o denominador menor, perdão, determina a maior fração, né? Se vocês quiserem testar, testa com algum número também, né? Tipo, coloca 1000 aqui, vai ficar 1000 elevado ao cubo menos 3 sobre 1000 ao quadrado. Vocês vão ver que essa diferença vai dar negativa, tá? Porque essa fração aqui é maior, então eu tô tirando um número menor menos um maior. Vai tender a zero por valores negativos. Tender a zero por valores negativos. Nossa. E aí, essa divisão, né? 5 por um número tendendo a zero por valores negativos, vai para menos infinito, porque eu tenho positivo dividido por negativo. Tá, mas e se eu não conseguir, se eu tiver dificuldade em comparar essas frações aqui? Existe outra forma de eliminar essa indeterminação? Existe. Aqui, ao invés de ter dividido por x ao cubo, eu podia ter dividido só por x, que é o que tem aqui embaixo, né? Que é o que tem aqui no denominador, tá? Já vou mostrar para vocês por quê. Desculpem. Então, se eu tivesse dividido por x, como eu acabei de mencionar, deixa eu ver se cabe aqui. Se eu tivesse só dividido por x, o meu limite ia ficar algo assim, ó. 5x ao cubo por x ia ficar 5x ao quadrado. Menos 2x quadrado por x ia ficar menos 2x. E 1 por x ia ficar 1 sobre x. No denominador, 1 por x ia ficar 1 sobre x e menos 3x por x ia sobrar menos 3, certo? E aí eu continuo, né, com x tendendo a mais infinito. E aí eu teria que isso daqui e isso daqui ia para zero, né? Quando o x cresce, essas duas frações tendem a zero. E no numerador ia sobrar um polinômio de segundo grau, percebe? Então, o termo dominante é esse, e quando o x cresce sem cota, é ele que vai determinar para onde vai a função, tá? Pode esquecer o resto do polinômio. Se eu faço o x tender a mais infinito, ao quadrado vezes 5, continua dando mais infinito no numerador, né? E no denominador sobrou esse menos 3 aqui, sobrou na verdade 0 menos 3, ou seja, isso dá menos 3. E aí eu tenho positivo por negativo, dá negativo, e um número infinitamente grande dividido por 3 continua dando um número infinitamente grande, né, tendendo a mais infinito. Perdão, menos no caso, né, porque eu vou fazer a regra de sinal. Então, nesse caso aqui, ó, eu chegaria no limite assim. Tá, mas e como a gente vai saber, como vocês vão saber se vocês vão dividir pelo x de maior grau, como foi o caso dessa aí do exemplo anterior, né? E do exemplo anterior aqui, ó, que foi o x, ou pelo x de menor grau, como eu fiz aqui também, né? Na verdade, dá certo dos dois jeitos, mas só que pode ter uma certa dificuldade para interpretar esse sinal do zero aqui, né? Se aproxima de zero por quais valores. Observem primeiro que vai haver um certo padrão. De que forma? Se o grau do polinômio de baixo for maior do que o de cima, como é o caso desse exemplo B aqui, aqui é 2x ao cubo, né? Esse é o único desses três exemplos que o grau do denominador é maior do que o do numerador. Se o grau do denominador for maior, quando o x vai para mais ou menos infinito, essa função sempre vai tender a zero. Vocês vão observar por meio de alguns outros exemplos que isso sempre vai tender a zero.
Quando o grau do numerador e do denominador forem iguais, né? Aqui no caso é x a primeira e x a primeira, então 2 graus são iguais. Se for em ambos x ao cubo, ou x à quarta, ou x à quinta, também vai valer essa regrinha, tá, gente? A gente vai pegar os termos dominantes dos dois, né? Do numerador e do denominador, e o limite vai ser, quando x tende a mais ou menos infinito, o limite vai ser sempre o quociente entre os coeficientes desse termo dominante, no caso 3 e 6. Estava aqui, tá? Então, por exemplo, se eu pedisse para vocês calcularem esse limite aqui, ó, limite de 3x² menos 1 sobre x mais 2x² quando x tende a menos infinito, por exemplo. Aqui tá vendo que o grau, os dois polinômios do numerador e do denominador são ambos de segundo grau? O limite vai ser o quê? Vai ser o quociente entre os coeficientes, vai ser 3 meios. Podem calcular isso usando esse método também, tá? Divide numerador, denominador por x², aí observa o que vai para zero. Vocês vão ver que sempre vai dar essa divisão entre esses coeficientes. E por fim, quando o grau do numerador for maior, né, aqui 5x ao cubo, o grau 3 é maior do que o grau do de baixo, né, que é 1. Quando o grau do numerador for maior, esse limite vai dar ou menos infinito ou mais infinito. E aí, para saber o sinal, precisa fazer, né, um desses procedimentos. E aí, nesse caso, quando vocês observarem que o grau de cima é maior que o de baixo, eu aconselho dividir pelo de menor grau, porque aqui é mais fácil saber o sinal dessa divisão do que disso daqui, né, do que dessa diferença. Não sei se ficou claro para vocês entenderem, né, mas depois eu vou fazer mais alguns exemplos, tá?